E, evidentemente, quando fatos ocultos começam a ser expostos, existem as pessoas que não querem que esses fatos sejam expostos. Eu sei o que aconteceu. Vamos dar tempo ao tempo que a verdade vai aparecer. Boa noite, Hafner. Eu revi a sua live. Eu cheguei no finalzinho, eu assisti e depois agora assisti novamente para comentar algumas coisas com você. Em relação à morte do Gugu, ao que o Rafael Ilha levantou uma questão de passionalidade. Eu sei o que aconteceu. Dá para pensar nisso. Por quê? Não deixaram fotografar, né, o interior da casa. Interessante a polícia não ser chamada, né? E a pergunta que se faz, será que ele realmente caiu do teto? Será que ele não caiu de outro lugar? Por exemplo, uma discussão na escada. Vamos dar tempo ao tempo que a verdade vai aparecer. Porque, inclusive, teve alguma coisa a respeito sobre os tipos de fratura que ele sofreu, né? E pela diferença também do espaço, do drywall, o Gugu, ele era bem larguinho, né? Ele teria, no mínimo, se essas madeiras fossem fracas, poderia ter quebrado tudo, mas se fosse uma coisa mais forte para a pessoa andar em cima, provavelmente ele teria ficado entalado ali, né? É uma possibilidade. Então, eu acho que o Rafael levantou seria a possibilidade de ter havido uma discussão, né? Vamos imaginar no topo da escada ou alguma parte da escada e ele ter caído, rolado de escada, caído da escada, alguma coisa assim, para ter tantas fraturas, né? Eu acho que o Rafael quis dizer a passionalidade no sentido de ter tido uma discussão acalorada que teve um final trágico. Outra coisa que me chamou a atenção foi por volta, acho que foi aniversário de 1 ano de morte do Gugu, que a Rose até postou no Instagram dela um vídeo dizendo que ele estava morto, que não tinha mais o que fazer. Se ele estava morto, não tinha mais o que fazer, por que levaram ele para o hospital? Esquisito, né? Essa declaração dela na época, não sei se ainda está lá, é uma coisa assim bem contraditória, né? Agora vamos para o segundo ponto. Ela, em 2011, o Gugu fez o testamento, eles tinham tido uma briga, né? E ela ficou internada com depressão profunda. Desculpa, Hafner, eu tive depressão profunda. E os medicamentos que ela tomou ali não condiz. Sabe, aquilo ali era uma coisa que eu tomava quando eu já não tinha mais depressão profunda. É uma medicação muito fraca para uma depressão profunda. Isso é uma observação minha, tá? Eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, mas eu tomava remédios assim, antidepressivos muito fortes, medicação para dormir muito forte. Até anos depois eu achei um quartinho desse comprimido que eu tomava inteiro e não conseguia dormir devido à depressão profunda, e eu tomei. Eu me lembro que na época estava conversando com um amigo meu aí de Portugal, falando sobre que ele me ajudou muito com pegar a certidão de óbito do meu falecido marido, né? E eu simplesmente apaguei. Eu me lembro de ter apertado o botão de desligar no CPU
e eu acordei 18 horas depois, para você ter uma noção do tamanho da medicação que era para mim conseguir dormir, né? Esse é um outro ponto. Agora, vamos falar sobre outra coisa. Nessa época, a Rosemíria, depois o Gugu fez o testamento, deixou ela fora do testamento, mas ele tinha um contrato com ela. Você se lembra que ele tinha um contrato para ela cuidar dos filhos? E que ela receberia X por isso? Você comentou muito isso. Então, isso já quebra a união estável, né? Quando ele faleceu, foi aberto o testamento e o irmão dela quis alegar que ela era companheira dele e ela tinha 50% do valor. Não. Se a gente for ver bem em direito sucessório, a união estável, ela é assim, igual a... Ela segue as mesmas regras da comunhão parcial de bens. E nesse caso, o que o Gugu tinha antes, e ele já tinha praticamente quase tudo, né? As propriedades, com exceção de algumas que ele comprou depois, o que ele tinha antes da união estável, ela não é meeira, entendeu? Ela não é meeira. Ela seria meeira a partir dos bens que ele adquiriu depois da união estável. Antes ela não tinha direito a nada. Ela seria herdeira juntamente com os filhos. Pode procurar isso no direito sucessório, você vai encontrar. Ela seria meeira no que ele adquiriu depois da união estável, durante a união estável, né? E herdeira no que ele tinha antes. Poderia, por exemplo, vou te dar um exemplo assim, a Promoarte, ele já tinha, mas a Promoarte, ela tem um rendimento, certo? Então, na constância da união estável, ia ter que fazer um cálculo muito louco, porque aí ela ia ter direito aos rendimentos, a metade dos rendimentos, né, dos lucros da Promoarte. Ele tinha várias empresas, eu estou citando como exemplo a Promoarte, né? E, no entanto, então, nesse sentido, ela não tem direito a 50%, não existe 50%. Aí, para começar essa história, eu nunca comentei isso, devia ter comentado, mas foi uma falha minha, né? Então, esse 50% não condiz. Isso não é real, nenhum juiz vai dar isso para ela, né? Se um dia ela conseguir provar a união estável, se não conseguiu até hoje, minha opinião pessoal, duvido muito que ela consiga, porque fotos de capa de revista, essas coisas todas, não prova nada. Geralmente as pessoas, os jornalistas, as revistas que querem tirar foto, eles escolhem a tua roupa, eles escolhem a tua pose. Eu sei disso porque minha filha foi apresentadora de TV. Então, eu sei de como é que funciona isso. Então, essas fotos de capa de revista, essas coisas todas, não tem valor nenhum. Viagens de família, que mal tem ele convidar a mãe das crianças que eram pequenas, menores, para viajar com ele. Também não prova nada, né? Pode provar que ele tinha uma grande amizade, sei lá. Apesar de que a união estável, ela não obriga os casais a morarem juntos, né? Mas ali, eu acho que o que houve da parte do Gugu foi um interesse para ter uma pessoa que ele conhecia, que ele julgava ser uma pessoa de boa índole, né? Para
ser mãe dos filhos dele. E depois de 2011, quando ele quebrou a confiança, ele fez o testamento. Ele poderia ter modificado esse testamento, e ele não modificou. Então, quer dizer que ele não tinha realmente nenhum interesse, né, em deixar alguma coisa para ela, porque com certeza não teriam, na concepção dele, uma união estável. E a falta de confiança também, como você bem disse, ele deixou a irmã, né, a Aparecida, como tutora. Por que não a mãe? E o Gugu não era bobo, né? Mas é isso, Rafner. Então, o direito sucessório aí, ela não teria 50%. Ela pode morrer brigando com isso, que ela nunca vai conseguir. E a questão do testamento, ele poderia ter modificado, ele não modificou. E se ele não modificou, é porque ele não tinha união estável com ela, porque o Gugu tinha muitos bons advogados, inclusive os advogados da época do SBT, eu conheci um, o Dr. Salvador Regina, um hiper mega advogado, e ele teria orientado o Gugu que esse testamento poderia perder até ser anulado, né? No caso dele deixar alguma pessoa fora, ou então que ele tivesse feito esse testamento apenas da parte, como que a gente fala, a que não pode dispor é a legítima, né? Então ele poderia dispor nesse testamento apenas de 50%, que ele poderia dar para quem ele quisesse. Não foi isso que aconteceu. Ele fez um testamento de tudo, dos 100% da herança dele. Então aí já vamos imaginar que ele sabia que não havia união estável nenhuma. Inclusive, num das gravações dela, ela diz que, no Instagram dela, não sei se ela apagou, que a opção sexual do Gugu não era da conta dela. Ué, se ela era companheira dele, não era da conta dela, era de conta de quem? Minha? Sua? Quanto a menina fazia o exame de DNA, eu acho que para saber se ela era realmente filha do Gugu, eu acho que isso aí não tem muita... Eu se fosse dela, não teria feito isso, né? Ou será que ela tinha dúvida se ela era filha da Rose Miriam? Parou para pensar nisso? Se ela fez por isso? Apesar de parecer muito tudo, mas a dúvida dela seria que ela era filha do Gugu ou que o óvulo, né, que foi fertilizado seria da Rose Miriam. É uma coisa que ninguém parou para pensar, né? E a gente fica ali pensando, mania de advogado de pensar em todas as hipóteses possíveis, né? Eu sei o que aconteceu. Vamos dar tempo ao tempo que a verdade vai aparecer.